Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros alunos. Eu sou o professor Fábio e trago para vocês mais um pouquinho sobre coerência textual, ou melhor dizendo, como a gente estabelece a tal da coerência textual. Então ela funciona assim, turma. Vamos entender, vamos tentar ver um pouquinho isso agora. Então, vou explicar alguns passos, explicar alguns macetes, algumas ideias e espero que fiquem bem claras para vocês. Primeira coisa que a gente sempre tem que parar para pensar é o que é coerência ou o que define algo como coerente. Porque, assim, há uma série de definições que vocês podem encontrar para coerência, desde o princípio da não contradição, que é, de fato, coerência, até qualquer outra coisa que não necessariamente seja somente com a não contradição, porque, veja, um texto coerente, não necessariamente, ele não é contraditório. Às vezes o seu propósito é que ele seja contraditório. Então, qual que é a acepção que eu considero mais interessante ou mais funcional ou que é melhor para ver isso? Então, vejam só, para mim a definição é essa. Para que exista coerência, é necessário que se estabeleça uma relação de sentidos dentro de um texto, num processo constante de continuidade entre suas partes e de referências que sejam claras para quem decodifica a mensagem. Esse palavreado todo é o que eu defino como coerência. Vamos esmiuçar esse enunciado. Então a gente começa. É necessário que se estabeleça uma relação de sentidos dentro de um texto. Ou seja, as ideias têm que combinar, tem que dar match. Igual lá no Tinder tem que dar match. Então, para que as ideias funcionem, elas têm que ter uma combinação. É a primeira coisa que você tem que pensar. Só que essa combinação não é simplesmente ideia A e ideia B estarem juntinhas. Isso tem que ser um processo constante de continuidade entre as partes. Ou seja, o que vem na frente puxa o que vem antes. Parece meio estranho isso, mas a continuidade é eu saber que a ideia que está ali na frente ela é parte da ideia que veio antes. Isso é chamado de processo de continuidade. Quando você vai escrever seu texto, o que você tem que pensar é que seu texto é formado por segmentos de ideias. Então, cada segmento representa uma parte do que você tem a dizer por escrito. Só que o segmento, ele é uma coisa que você não vê por fragmentos, por pedacinhos. Você vê ele como um todo. E é aqui que cabe um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam. Quando você vai aprender a fazer redação, ou vai aprender a escrever alguma coisa, o mais comum é que você comece a dividir as coisas em fragmentos, porque facilita. Aquela coisa de fazer trocentos tópicos para você poder estudar. Muita gente estuda por tópico, não é ruim. O problema é, o tópico não tem a continuidade, você só tem a ideia. E aí, se você vai tentar juntar, não funciona. E também tem a questão da referência. O que é a referência? Eu tenho que chamar, utilizando os elementos de coesão, sinônimos, pronomes, operadores argumentativos, tudo isso eu tenho que utilizar para que eu chame o que vem atrás. E que sejam claras para quem decodifica a mensagem, ou seja, quem vai ler tem que conseguir entender. Parece difícil isso, mas não é. Só que dá um baita de um trabalho. Porque a partir daqui, você não tem que pensar só, eu tenho que colocar no papel, eu tenho que digitar aqui no documento do Word a minha informação. Eu tenho que pensar que alguém vai ler isso. E esse alguém muitas vezes não tem nem ideia do que é o conceito que eu quero abordar. Seja porque a pessoa não conhece, seja porque a pessoa nunca viu isso, seja porque eu tenho um nível de instrução diferente da outra, não estou nem falando maior ou menor, porque isso é uma grande bobagem. Então eu preciso que a mensagem ela fique clara. Vamos ver aqui esse texto e depois eu vou conversar um pouquinho sobre a relação de coerência. Começa assim. A pesca. O anil, o anzol, o azul.
O silêncio, o tempo, o peixe. A agulha vertical mergulha. A água alinha a espuma. O tempo, a âncora, o peixe, a garganta, âncora, o peixe, a boca, o arranco, o rasgão. Aberta a água, aberta a chaga, aberto o anzol, aquilíneo, ágio claro, estabanado, o peixe, a areia e o sol. Parece meio esquisito porque falta conectivo, falta verbo, mas a gente consegue entender o que acontece aqui. Por quê? Primeiro a gente observa e nota que isso é um poema. Oh meu Deus, parece que eu descobri a roda, né? Mas a partir do momento que eu descubro que isso aqui é um poema, então eu não vou ler da mesma forma. O que implica numa das coisas relacionadas à comunicação. O contexto de comunicação pesa. Faça isso num relatório para você ver o que acontece. Faça isso na tua redação. Não rola. Você só consegue ler isso aqui porque nós estamos diante de um texto poético. E ele é montado exatamente para evocar as ideias a partir de substantivos. Então você tem a maior parte desse poema, a pesca, é formado por substantivos. Então eu tenho o anil, o anzol, o azul. É alguém saindo para pescar. O silêncio, o tempo, o peixe. Então a pessoa chegou lá, ela parou no lugar para pescar. A gente só vai descobrir depois mais para frente que isso é na praia, próximo ao mar. Mas a gente sabe que está na água e o peixe ele está ali, está esperando que o peixe morda. A agulha vertical mergulha. Então, a partir do momento que ele está esperando, ele vai lá e joga a vara, a agulha. A agulha, no caso, seria o anzol. Vai lá, joga na água, esperando que o peixe morda. A água alinha a espuma. É o momento que o anzol ele bate na água, forma aquela espuma, então porque bateu na água. O tempo, a âncora, então começa a esperar um tempo, depois o peixe chegou, foi fisgado, prendeu na garganta do peixe, aí o peixe começou a se debater, e aí até rasgou porque atravessou a garganta do peixe. Porque normalmente é assim que acontece em pescaria. Utiliza-se um anzol justamente porque ele prende, aí você consegue puxar. Aberta a água, aberta a chaga, aberto o anzol. Então quer dizer, puxou, ele viu que tinha uma ferida, e essa ferida foi feita pelo anzol do pescador. Aquilíneo, ágil claro, estabanado. Quer dizer, ele está com a cor de água, está tentando fugir, está começando a se debater. O peixe, a areia, que nós sabemos que é a praia, num dia de sol. Então essa é a história de uma pescaria. E tem um título que nos ajuda a guiar a leitura. Então isso permite que eu estabeleça relação de coerência porque eu conheço os elementos mínimos daqui. Só que, por exemplo, se a pessoa nunca teve uma ideia do que é uma pescaria, e veja que ter ideia de que é uma pescaria não necessariamente implica em você ter ido pescar. Você pode ter visto num filme, você pode ter lido, você pode ter ouvido alguém falar, não importa. Mas se eu não tiver ideia disso, muito clara, esse texto não faz o menor sentido. Então aí a gente começa a trabalhar, a falar de fatores de coerência. E essa é uma pergunta que você tem que se fazer. O que o meu texto precisa ter para ser coerente? Parece uma pergunta hiper difícil, mas não é. Só que vocês vão perceber que ele é bem trabalhoso, porque o meu texto precisa ser coerente. Ponto. É isso que acontece. Porque eu quero que a pessoa entenda. E veja que quando eu falo que o meu texto precisa ser coerente, eu não estou trabalhando somente com a escrita de textos formais. Eu estou trabalhando com escrita literária, com escrita de poema, com o recado do WhatsApp. Então, tudo que eu for utilizar o texto, ele precisa atender ao meu propósito de comunicação. Então, a primeira coisa que eu já vou dizer para vocês é: qual é o propósito do teu texto? Para que ele serve? Se perguntem sempre isso quando vocês forem escrever, mas não muito, senão o seu texto não vai sair. Para que você está escrevendo o teu texto? É a primeira pergunta. Qual é o objetivo dele? Segundo, para quem você está escrevendo esse texto? É super importante você conseguir responder essas duas perguntas, para depois você pensar como esse texto vai chegar na pessoa, o que você precisa fazer para o texto chegar na pessoa e quais são as possíveis interrupções desse texto. Esses são chamados fatores de coerência.
Aqui começamos com os chamados elementos linguísticos. Os elementos linguísticos, eles dão conta de algo que para mim é muito caro, que é a parte da própria língua. É, digamos assim, o elemento que todo mundo pensa um pouquinho, ainda que não de forma sistemática. Então a primeira coisa que a gente pontua aqui é quais elementos você escolhe para a sua comunicação, ou seja, quais as palavras que você escolhe, quais os termos. Então, de repente, você chamar um manifestante de vândalo é uma escolha. Você coloca lá, que nem acontece na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, no Agora. Quando noticiam a mesma coisa, eles vão dar enfoques diferentes pelo título. Isso vai acontecer pela escolha de elementos que você dá. Então, escolher palavras, escolher termos, escolher verbos é super importante. E é por isso que eu friso muito na questão de que não existe um plural transparente para as palavras. Você pode até escolher o hiperônimo, se for o caso. O hiperônimo acho que é a única coisa que a gente ainda consegue medir, mas os sinônimos que você vai escolher, eles não serão exatamente sinônimos, e sim formas de você apresentar uma mensagem. Pode ser que você faça isso de propósito, pode ser que você não faça, mas acontece. Em seguida, eu tenho uma sequência que eu tenho que escolher. Qual a sequência que os meus elementos vão aparecer? Quem vem primeiro? Quem vem depois? Quem vai estar na ideia A? Quem vai estar na primeira frase? Quem vai estar na segunda? Então, na hora de você se planejar, você tem que escolher qual a ordem que você quer dar para esses elementos. E a terceira parte, que é onde a gente emprega os operadores argumentativos, como você relaciona tudo isso. Então, é isso daqui que você precisa para a gente começar a falar de elemento linguístico. A gente está falando de colocar a coisa por escrito, literalmente. E vamos ver como os elementos linguísticos aqui eles funcionam. Vai ser um exemplo que eu gosto muito, porque ele tem a escolha de palavras, ele tem a ordem que eu coloco, e tem também qual que é a minha intenção com ele. Então, o lanche é muito bom, mas é bem caro. Veja quando eu coloco muito, teoricamente a minha ideia seria intensificar o quão bom ele é. Só que olha o que acontece quando eu coloco mas é bem caro. Esse mas quebra a minha ideia. E ser bem caro acaba prevalecendo. Por que que acontece isso? Porque em construções adversativas que utilizem uma oração coordenada, a segunda ideia ela é sempre mais forte, ou tem mais ênfase. E é aí que você pode pensar, poxa, como que eu vou usar isso no meu texto então? Se você vai dizer assim, que você tem uma ideia e você não concorda com ela, você dizer que você não concorda vem depois. Então, você coloca assim, por exemplo, eu defendo que o preço do lanche seja bastante alto em virtude de um monte de custos, não sei o que. Entretanto, ele é bom. Então, quer dizer, o fato dele ser bom já compensa tudo isso. Não é o caso aqui. Aqui ele é bom, ele tem qualidades, ele tem bons insumos, mas o preço dele não me faz valer o fato de eu comprar, ou pelo menos eu vou comprá-lo com menos regularidade. Mas olha o que acontece se eu inverto essa relação. O lanche é bem caro, mas é muito bom. Ou seja, quando eu falo que o lanche ele é muito bom, eu estou falando sobretudo de que o fato dele ser caro nem é tão importante assim. Veja que eu utilizei a mesma sequência, bem caro e muito bom. Mas eu podia. O lanche é muito caro, mas é bem bom, usando um linguajar bem popular. Indo por cima dessa bem bom, forma até uma literação aí. Então notem que escolher a sequência, as palavras,
influencia demais. Se no lugar disso eu colocasse um entretanto, o entretanto que ele entra na subordinação concessiva, eu não teria esse peso. Porque na subordinação concessiva, ou com qualquer oração subordinada, eu tenho só uma ideia principal. A outra é só uma explicação. Então a gente pode medir o que a gente quer dar ênfase ou não dar ênfase, ou igualar tudo. É só você saber escolher. Esse aqui é um exemplo. Outros exemplos vão surgir. Eu gosto muito de dizer, por exemplo, que eu particularmente não gosto muito de trabalhos de redações que utilizem um portanto para finalizar. Ou pelo menos que a primeira palavra seja portanto. Você pode até colocar depois. Por que eu não gosto? Eu acho que você consegue falar isso de uma maneira muito mais expressiva e deixando claro que aquilo é lógico, sem utilizar essa palavra logo de cara. Mas não quer dizer que esteja errado aqui. Eu particularmente não gosto. Então fica esse recado quando vocês estiverem escrevendo. Aí eu tirei. O lanche é caro, mas é muito bom. Eu tirei o muito caro e isso é que eu acho que é a construção que eu mais enfatizo a segunda ideia. Então quando eu digo que ele é muito bom, mas é caro, eu tirando essa palavra que vem antes do caro, eu enfraqueço, porque eu delimito. Só que se isso aqui fosse um texto acadêmico, não fosse um texto de convencimento, eu não utilizaria nenhum dos adjetivos. Eu utilizaria o lanche é caro, mas é bom. E já estaria suficiente, porque o ser bem caro e muito bom, o bem muito, não fazem diferença nisso num texto formal. O que é alguma coisa bem cara? Caro continua sendo caro do mesmo jeito. E o bom? O que é um bom e um muito bom, sabe? Isso, do ponto de vista formal, não é muito relevante. Como é o exemplo que eu coloco aqui. O lanche é caro, mas é bom. Isso aqui é um modo formal de eu dizer a mesma coisa. Lembrando que ele ser bom continua prevalecendo pelo fato de ele ser caro. Agora vamos falar de algo que muita gente se esquece quando vai comunicar. O que a outra pessoa conhece? E esse conhecimento prévio, ele tem que ser previsto porque se a pessoa não souber, eu vou ter que explicar para ela. É o chamado tornar comum. Se ela já souber, tem muita coisa que eu não preciso dizer, eu não preciso citar, eu não preciso colocar. Porque todo mundo tem o conhecimento de mundo. E esse conhecimento de mundo é um processo cognitivo que te permite pular etapas na comunicação e estressar menos a tua cabeça. Pensa com vocês uma coisa. Quando você pensa num texto técnico, tem muita coisa ali que ninguém precisa te explicar. Se você for da área de gestão, se você for da área de costura, se você for da área de letras, não importa. Se eu, por exemplo, falar sobre processo derivacional, na área de letras, que é a minha área, significa um formato que você. Um formato não, uma teoria, uma forma de explicar que uma palavra se forma a partir do seu radical mais sufixo, chamado processo derivacional. Ou sufixo ou prefixo, que é por processo de afixação. Eu posso dizer que é um processo derivacional por aglutinação. Uma palavra gruda na outra. Eu tenho uma palavra derivada. Isso só faz sentido para mim porque eu conheço esse termo, porque eu já estudei. Então pense sempre nisso. Nem todas as ocasiões a outra pessoa ali do outro lado vai ter o mesmo tipo de instrução que você. Pense bem nisso. Aí te chega aqui então nos modelos cognitivos, ou os modelos que você organiza a tua informação. Isso daqui é muito útil para você conhecer quando você pensar numa comunicação mais abrangente, mas ele não é tão importante aqui. Então, o primeiro que nós temos são os frames. É qualquer coisa que eu conheço e eu lembro de cabeça. Esse é chamado de frame. Então, o conhecimento no geral, o conhecimento bruto, aquele conhecimento às vezes que nem é tão útil, nós chamamos de frame.
Porque o frame é um conhecimento básico, é o primeiro conhecimento que a gente acessa quando vai pensar sobre alguma coisa. Ou coisas que você sabe, simplesmente porque você sabe. O esquema é quando você tem esse conhecimento atrelado a uma ordem, atrelado a uma sequência de acontecimentos. Então, por exemplo, você sabe que para você sair de casa você precisa tomar banho, precisa colocar máscara agora em tempo de pandemia, colocar uma roupa e depois pegar as chaves para sair. Isso é chamado de esquema. Esquemas são organizados em ordem. Por isso que a gente faz essa sequência temporal. São conhecimentos, são capacidades que você organiza dentro de uma determinada sequência, um processo. O plano é o que você precisa fazer para atingir alguma coisa. Isso funciona, mas é mais fácil explicar para vocês com uma receita culinária. Quando você quer terminar uma receita, você tem um passo a passo. Aquilo é um plano. Você precisa, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um bolo. Qual é a primeira coisa que você tem que pensar, imaginando que você conheça a receita? Eu não estou nem imaginando que você tem que buscar. Primeiro, conferir se você tem todos os ingredientes que a receita pede. Então, olha como que o plano de modelo cognitivo ele funciona. Se eu tiver, eu começo a fazer. Se eu não tiver, eu vou ter que comprar. Ao comprar, eu tenho que pensar se a quantidade que eu for comprar vai ser suficiente pensando no meu nível de habilidade. Se eu sou uma pessoa que já faz essa receita há muito tempo, então eu não preciso gastar tanto com ingrediente, porque eu não vou perder. Se eu sou meio estabanadinho, eu gosto de experimentar, então eu tenho que comprar um pouco a mais. Aí imagina que você tem todos os ingredientes, você vai seguir a receita na sequência, porque você provavelmente sabe que não segui-la vai dar problema. Então isso é o esquema, isso é o plano. O script, ele funciona como um plano. Só que ele funciona de uma maneira mais social. Quando a gente chama de script, por exemplo, é o que você faz no trabalho, é o que você faz na escola. Por exemplo, você sabe que você tem que acordar todo dia a tal horário para poder sair e ir para a escola, chegar na escola cedo ou chegar no trabalho cedo. Se você sair fora daquilo ali, você provavelmente vai chegar mais tarde. Por quê? Isso é dentro de uma norma estereotipada. Isso é pré-determinado. É diferente do plano, porque o plano você tem um objetivo, você planeja conseguir alguma coisa. Então, no plano, vamos imaginar que você tem que fazer uma pesquisa. E você quer que essa pesquisa seja bem feita, o que você precisa fazer? O script é tudo o que já vem planejado e que você não tem controle. E por último, a superestrutura, que é o que vem de fora. Então, eu reconheço algumas coisas porque eu já vim em outro lugar. Seja porque eu já vivenciei, seja porque eu já tomei contato, seja porque faz parte da consciência coletiva, chamada de senso comum. Isso é a superestrutura e tudo isso organiza o nosso conhecimento. E como que eu utilizo isso para elaborar um texto? É simples. Quando você pensa nesse modelo cognitivo, você tem que pensar, por exemplo, assim, o que a pessoa pode acessar para conseguir entender minha informação sem precisar descrever, imaginando que eu conheço para quem eu vou redigir. E se eu não conheço, eu vou ter que partir para uma outra coisa, que é o que a gente vai ver na próxima etapa. Vamos ver alguns exemplos aqui. Aí nós temos o circuito fechado, que é um conto, peguei só um fragmento, onde que esses modelos cognitivos eles funcionam muito bem. Porque ele trabalha com coisas que eu já sei, coisas que já são pré-determinadas, esquemas que são estereotipados. Então ele começa assim, esse trecho. Muito prazer. Então isso daqui muito provavelmente é alguém que acabou de ser apresentado. A gente sabe disso porque é a expressão que a gente utiliza, que é quando a gente acaba de ser apresentado para alguém. Por favor, quer ver o meu saldo? Isso daqui pode ser que algumas pessoas mais novas não conheçam, mas quem tem acima de 30 anos já vivenciou épocas em que você não tinha caixa eletrônico. Então você tinha que ir no caixa para saber o seu saldo. Hoje você vai no caixa, hoje você vai no home bank, então, mas hoje você faz isso. Acho que sim.
Que bom telefonar, foi ótimo agora, estava mesmo pensando em você. Então, eu acho que sim, ele está concordando com alguém, e esse aqui, que bom telefonar, foi ótimo agora mesmo, estava pensando em você. Quer dizer, é alguém que foi ligar, e essa é uma ligação que já foi esperada. Não sei se é de alguém com interesse afetivo, não sei se é de um amigo, isso aqui não importa. Eu sei que a ligação já era esperada. Puro, com gelo. Ele vai tomar uma bebida alcoólica. Então ele deve estar provavelmente tomando uísque, que é mais provável. Passe mais tarde, ainda não fiz. Então tem um trabalho para ser feito, alguém precisava vir buscar, mas ele pede para passar depois porque ele ainda não tinha terminado. Não está pronto, inclusive. Amanhã eu ligo e digo alguma coisa. Quer dizer, aconteceu algum evento, seja lá qual for, e a pessoa fala assim, não tenho tempo, então eu vou ligar, depois falo algo para eles, deixo uma palavra. Guarde o troco. Então ele acabou de comprar alguma coisa, de repente vai ficar com o troco. Penso que sim. É a mesma coisa do acho que sim. Ele está concordando com alguém. Este mês fica para o outro, quer dizer, ele está muito ocupado, então não dá para fazer esse mês. Vai deixar para o próximo. Desculpe, não me lembrei. Quer dizer, ele tinha algo para fazer, ou tinha algo para entregar e ele se esqueceu. Veja logo a conta. Sim, então ele está no restaurante e está pedindo a conta porque ele vai pagar e está indo embora. É uma pena, mas hoje não posso, tenho um jantar. Então quer dizer, alguém convida ele para alguma coisa, ele diz que não vai porque já tem um compromisso já marcado antes. 20 litros, dá comum. Ele foi encher o carro de gasolina. Acho que não. Mais uma vez, parte de um diálogo na qual ele está discordando da pessoa. Nas próximas férias vou até lá de carro, quer dizer, ele pretende visitar alguém ou ir para algum lugar. E isso a gente consegue entender numa boa, porque são esquemas, são frames, são situações que são acionadas para a gente entender o que está rolando aqui. Senão esse texto não faria o menor sentido. Talvez para alguns não faça por falta de algum conhecimento anterior. E aí vamos ver o que acontece aqui. Trazes um chapéu nos teus pés e andas com as mãos. Com as mãos é que tu andas. Desse jeito, esse fragmento não parece muito coerente. Por que, que ele não parece? Porque não há nenhuma coisa no meu cérebro que permite eu interpretar isso. Porque eu não conheço nenhuma situação em que isso se encaixe, eu não vi isso antes, eu não tenho uma referência se isso daí é proposital ou não é. Então, na hora de você escrever, é interessante que você ofereça para o teu leitor todo o contexto necessário para que quando você pegar uma frase assim, caso seja necessário, a pessoa entenda. Se eu escrevo isso e digo isso aqui é um poema, isso aqui é um texto literário, aí é outra história, eu procuro entender de outra forma. Mas não do jeito que está aqui. Aí vamos ao recado incoerente. Por favor, compre para mim uma passagem à noite no voo das 8 horas para o Rio o mais rápido possível. O que acontece aqui é que, como não temos os referenciais de conhecimento prévio, porque quando a gente fala de conhecimento de mundo são os conhecimentos prévios, então, compre uma passagem para mim à noite. É eu ir à noite comprar passagem ou eu comprar uma passagem para a viagem à noite? Não dá para saber, até pelo deslocamento da locução adverbial. No voo das 8 horas. 8 horas da manhã, 8 horas da noite. Para o Rio. O mais rápido possível. O mais rápido possível é quando? Eu não tenho uma ideia, é muito abstrato isso. Então, esse recado só faria sentido do jeito que está se os interlocutores já se conhecessem. Você lendo isso daí, você poderia fazer qualquer coisa. Então, pensa nisso quando você for relacionar conhecimento prévio e tente deixar o mais descritivo possível sobre coisas que a pessoa talvez não saiba. Mas também não vai encher linguiça. Tome cuidado com isso. Vamos aqui então, como eu falei para vocês, a incoerência tem esse trecho. Comprar passagem para o voo da noite ou ir à noite comprar passagem? O horário de voo é de manhã ou é de noite? E quão urgente é esse pedido? Não sei.
Então faltam informações aqui. Aí que nós chegamos na segunda parte. Beleza, talvez o meu interlocutor não saiba. O que eu faço? Eu compartilho. Essa é uma etapa que eu considero super importante, até mais do conhecimento prévio, porque eu sabendo para quem vai escrever, e eu tendo uma prévia disso, eu tenho que também dizer o que eu preciso contar para essa pessoa. Será que eu preciso dar mais detalhes? Será que os detalhes serão suficientes? Será que eu não preciso explicar uma sigla, um termo específico? Então, quando você compartilha o conhecimento, ele passa a fazer parte dos modelos cognitivos que a pessoa vai aprender. Então, por isso que é sempre importante, por exemplo, você vai citar uma palavra estrangeira num texto acadêmico. É interessante que você explique o que ela significa. Talvez a pessoa que vai ler não saiba. Seja com uma nota de rodapé, seja com parênteses, se você vai falar uma expressão que talvez soe muito ambígua, explique isso, refaça a expressão. Então, para você saber como compartilhar isso, você precisa conhecer quem que é seu interlocutor, saber de antemão quem ele é super importante. Lembrando que muitas vezes a minha comunicação não é para uma pessoa só, é para grupos. Quanto mais amplo for o grupo, mais superficial vai ser a minha comunicação e menos específica ela pode ser. Porque eu preciso de uma comunicação que atinja mais gente de forma mais eficaz. Então, quando você for trabalhar com conhecimento e com informação, quanto mais informação você precisa passar, menos eficaz acaba sendo a sua comunicação, mas você ganha em precisão. E a partir do momento que você sabe quem é o interlocutor, você sabe as falhas, ou prevê as falhas que ele vai ter, você vai explicar algumas coisas para ele. Então é basicamente isso. E aí, prosseguindo, depois do tango, chegou a vez do fado. Na Arábia. O que é complicado a gente entender só com isso? Então, não torno comum algumas coisas, tem algumas coisas que não ficam claras. Isso aqui é retirado de um jornal. Mas como que eu posso saber que tango é uma dança, fado é um estilo musical e Arábia é um país? Se eu me basear só nisso, eu não vou conseguir extrair informação. Eu posso pensar, alguém estava dançando tango, depois foi cantar um fado e eles todos estavam lá na Arábia Saudita. Mas olha como muda a nossa percepção se eu dou algumas informações para vocês. Esse é uma manchete de um jornal escrito. Então, sabendo que ele é de um jornal, muda um pouquinho. Por quê? Um jornal ele tem uma organização, ele tem um propósito diferente de outros textos. No caso, ele vai noticiar coisas mais recentes ou no máximo ter artigos ali de opinião. Essa manchete está na seção de esportes, então muito provavelmente está falando de algum jogo. Quando essa manchete foi publicada, estavam realizando o Campeonato Mundial de Futebol de Juniores. Então agora já começa a ter uma pista. Então eu sei que isso é um título de um caderno de esportes sobre futebol. Esse campeonato mundial foi na Arábia, no caso da Arábia Saudita. Então agora eu sei que na Arábia é sobre o campeonato. Agora eu tenho que pegar tango e eu tenho que pegar fado. O Brasil já havia enfrentado o time da Argentina antes. O time da Argentina foi derrotado. O Brasil vai enfrentar o time de Portugal. Agora a gente faz a ligação. Tango é um estilo de dança argentino. Fado é um estilo de música tradicional de Portugal. Então, quando eu pego essas informações, eu consigo interpretar melhor esse anúncio aqui. Depois do tango, chegou a vez do fado na Arábia. Quer dizer, depois de vencer a Argentina, chegou a hora de enfrentar Portugal no Campeonato da Arábia Saudita. Viu como a gente consegue interpretar a partir de algumas informações que você dá para o seu leitor? E é isso que você tem que pensar. Que informação você está dando para o teu leitor? Ou o que o teu leitor sabe sobre isso? Então, é bem legal que vocês
Vejam que vocês interpretem isso, pelo menos por enquanto. Vocês têm que saber, têm que dar as informações, têm que contextualizar, criar um contexto. Nós chamamos isso tudo aqui de contexto comunicativo. Eu dei um contexto para vocês. E aí ficou mais claro. Agora a gente chega no que é uma das coisas também mais trabalhosas, chamado de processo inferencial. Inferência é que informação eu consigo deduzir a partir do que você me oferece. São as conclusões que eu chego. Inclusive, existem dentro dos processos de comunicação o que nós chamamos de pressupostos, o que chamamos de implícito e o que chamamos de inferência. O que é o pressuposto? Pressuposto é aquilo que muito provavelmente já sabe. Ele não está no texto, mas já sabe, que nem foi o caso ali da manchete. A manchete ela trabalha por inferência. Ela sabe que quem está lendo aquilo ali conhece o que é futebol, conhece o que é tango, conhece o que é fado. Esse é o processo que nós chamamos de pressuposto. Pressuposto é o que vem antes do texto e que eu tenho certeza que a outra pessoa já vai saber. O implícito é que a informação está ali no texto, mas não está escrita diretamente. Então, quando ele coloca ali naquele título que nós vimos antes, depois do tango, o implícito é, depois de vencer a Argentina. É uma informação que está ali, mas não está escrita. E agora, onde entra a inferência? A conclusão. Que conclusão o texto me dá a partir de todas essas pistas. Isso você também tem que pensar na hora que você vai escrever, porque o teu leitor ele não é um ser passivo só porque ele lê. Ele também vai refletir sobre aquilo. Ele também vai chegar a algumas conclusões, mesmo que você não as aponte diretamente. É aqui que nós trabalhamos também com a questão das entrelinhas. Um texto formal, evidentemente, vai trabalhar com um processo inferencial diferente de um texto jornalístico, de um texto publicitário. Mas não importa, qualquer um desses textos trabalha com processo inferencial. Vamos mostrar um exemplo para vocês, passo a passo, como isso aqui funciona. Aliás, primeiro a gente precisa conceituar isso. O que é uma inferência? Talvez você não saiba. Inferência é a ação de deduzir, concluir, chegar a um resultado com base em uma série de abstrações. Então você tem que oferecer essas abstrações para a pessoa para que ela possa chegar a um resultado. Então vamos começar aqui. Preciso trocar meus óculos. Como eu chego nisso? Primeira coisa que a gente fala do processo inferencial. Se eu digo eu preciso trocar meus óculos, olha o que eu faço de inferência aqui. Que eu já tenho um par de óculos, por isso que eu preciso trocar. Se não utilizei o verbo comprar, preciso comprar um par de óculos, porque provavelmente eu não tenho. Esses óculos estão velhos ou desgastados, porque se estivessem novos ou estivessem bons, eu não precisaria trocar. Eu preciso de óculos por alguma finalidade. Se eu tenho óculos, eu tenho eles por alguma razão. Pode ser um óculos de sol, aqui eu não estou especificando óculos, mas a gente infere, olha como a inferência é uma coisa maravilhosa, que sejam óculos comuns. Porque olha o que acontece no outro exemplo. Preciso trocar meus óculos escuros. Então, diferente do outro, que eu só falei óculos, óculos escuros, por processo inferencial, eu já sei que são óculos para proteção dos olhos contra a luz solar e a radiação. Olha como, o que fica na minha inferência aqui. Primeiro que eu sei que eu tenho óculos, não precisaria trocar, eles estão desgastados ou quebrados, e esses óculos que eu uso são óculos para proteger os olhos do sol. Não é óculos de grau. Se fosse de grau, eu especificaria, preciso trocar meus óculos escuros de grau. No meu caso. Então, quando a gente faz o processo inferencial, essas informações, elas não é que elas são óbvias. Você consegue chegar nelas pelo fato de que elas estão ali para você concluir. Elas não estão escritas, elas não fazem parte de um processo que nem a parte da informação implícita. Ela parte de uma ideia que você consegue concluir. E claro que isso aqui são algumas sugestões, podem pensar mais coisa. Se eu preciso trocar, talvez seja porque eu tenho ele há muito tempo. Tem uma questão que eu não coloquei aí.
O tempo também pode influenciar. Agora a parte que eu considero a mais trabalhosa. Você tem que oferecer um contexto para a sua comunicação. E a sua comunicação também ela faz parte de um contexto. Deixa eu explicar melhor. Quando você vai escrever um texto para a sala de aula, normalmente você escreve respostas. Aquilo é um contexto, que na verdade é só para saber se você consegue acertar alguma coisa ou não. Quando você vai escrever um texto no WhatsApp, aquilo é um outro contexto comunicativo que também tem regras próprias. Então, há determinadas partes da minha mensagem que eu só consigo saber pelo contexto. O contexto ele cria a mensagem por si só. E isso eu acho uma das coisas mais difíceis que tem quando a gente fala de contextualização. Porque a contextualização ela parte de uma ideia de que toda a informação já está ali, dada pelo suporte. A contextualização conta muito o suporte, mas também conta as informações que eu estou dando para o meu leitor. Vamos ver aqui. Então nós temos aqui São Paulo. O ar-condicionado, ao deixar o ambiente mais frio, também acaba retirando a umidade do local. Com o ar seco, as vias aéreas são afetadas e acabam irritadas. A pele também sofre com o ar-condicionado e pode ficar ressecado, o que aumenta a acessibilidade e a chance de irritações. Então, o que parece aqui, só com essa informação, só com o texto base? De que é um texto que fala sobre ar-condicionado e como o ar-condicionado ele resseca a pele. É isso que dá para entender. Olha o que acontece quando eu acrescento mais uma informação. Agora eu sei que é da Folha de São Paulo. Esse texto parece um texto científico de alguma revista científica, mas quando eu vejo que é da Folha de São Paulo, então provavelmente é um texto de divulgação. Não é um texto que tem um rigor científico, ele só vai explicar uma ocorrência. Saúde Responde. Eu sei que isso aqui é do site da Folha de São Paulo e é da parte Saúde Responde. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso é sobre saúde. Então, quer dizer, já não é mais sobre talvez os efeitos do ar-condicionado, mas sim o que o ar-condicionado faz de mal à saúde. E ainda tem o Saúde Responde. Então, eu posso pressupor, eu posso entender, eu posso até pegar como implícito de que isso é uma pergunta. Então, alguém fez uma pergunta sobre ar-condicionado. Ar-condicionado o dia todo faz mal? Vias respiratórias podem ficar irritadas e a pele seca com seu uso. Então agora eu entendo que essa informação não é uma informação científica exatamente. É uma pergunta, é uma dúvida de um leitor da Folha de São Paulo sobre o ar-condicionado, se ele faz mal, se ele não faz. E o texto ele vai se preocupar em responder sobre os males causados pelo ar-condicionado ao longo do tempo. Não é somente ao usar ar-condicionado. Veja que sem essas informações, só com o texto base, eu vou achar que o problema é simplesmente usar o ar-condicionado. Então, todo o contexto, ele ajuda. E aqui também vale a minha explicação com relação a fragmentos de texto. Muita gente gosta de fazer citação, muita gente gosta de pegar pedacinhos de texto para, sei lá, achar bonitinho, tipo Caio Fernando Abreu. O pessoal pega muito, ou até falas que são fake news. Evitem isso. A todo o custo, evitem isso. Por quê? Porque quando você utiliza esse expediente, você está ocultando o seu leitor informação. Você vai usar um trecho, contextualiza aquele trecho. Por que você está dizendo aquele trecho? Ou pega fragmento suficiente para que ele possa formar algum sentido. Não frase isolada, porque frase isolada você pode dar a ideia que você quiser. Informatividade é um conceito bem estranho. Porque é o quanto que um texto tem de capacidade de te informar das coisas. Eu vou mostrar aqui um modelo de informatividade que eu desenhei e vou explicar como ele funciona para toda e qualquer comunicação.
Então, vamos imaginar o seguinte, eu fiz assim em gradiente porque a gente chega no seguinte ponto. A informação ou ela é extremamente previsível ou ela é extremamente imprevisível. As duas pontas são lugares que a gente não deveria alcançar, sobretudo a parte da imprevisibilidade, estou até errando para falar. Exceto se for objetivo que seu texto seja extremamente previsível ou imprevisível. Por quê? Quando você tem um texto extremamente previsível, você trabalha com redundância. Quer dizer, ele não te dá informação, só que ele é objetivo. Quanto mais previsível for a informação, mais objetiva ela é. Quanto mais imprevisível for a minha informação, for o meu texto, mais abstrato é o meu conceito. Então, sempre que você precisa trabalhar com coisas que são abstratas, o seu texto vai ficar mais imprevisível. Não dá para atingir o meio também, é uma bobagem muito grande. Eu tenho que atingir o meio, não. Eu tenho que atingir o que eu preciso para aquele momento. Então, quando a gente fala de informatividade, a gente está falando de quão nova é a informação que você vai passar para a pessoa. Quando você tem uma informação na qual não há nenhum esforço para você compreender, ela fica redundante, nós chamamos isso daí de reforço. Você reforça uma informação. É a mesma coisa quando você trabalha muito tempo numa área e você não lê os manuais de instrução dos maquinários, porque a informação deles é sempre a mesma. Então, quando a gente fala da parte de previsibilidade ou imprevisibilidade, a gente está trabalhando um bocado com isso. É claro que se você for escrever um texto formal, ele tem que ser o mais previsível possível em termos de informação. Porque a pessoa que vai ler tem que fazer o mínimo de esforço para compreender. É aí que a gente começa a pensar em ordem direta, usar menos metáfora, ou as metáforas serem mais mastigáveis, por assim dizer. Aí vamos pegar aqui, o oceano é água. Essa é uma informação extremamente redundante. Porque o oceano ele é água, isso é evidente, isso é fato. É tão auto-evidente que isso chega a ser redundante. A mesma coisa que você falar o rio é água. Sabe? Você não está acrescentando uma informação para a pessoa. A não ser que isso aqui fosse metafórico, mas eu precisaria de mais elementos, inclusive de contexto. Olha o que acontece quando eu aumento a informatividade. Reduz a informatividade e deixa o texto mais previsível. O oceano é água, mas é, na verdade, composto de gases e sais. Então agora o meu fragmento ele faz sentido, porque eu contrasto a ideia de ser um líquido, mas na verdade esse líquido é composto por gases. Então, ok. Então, quando você tornar sua informação mais clara e menos redundante, já ajuda quem vai ler, quem vai precisar compreender a tua comunicação. É o contrário do que acontece aqui. Aqui nós estamos trabalhando com alto grau de previsibilidade. Anúncios, por exemplo, eles são extremamente previsíveis com baixíssimo esforço. Por que, que eu coloco no máximo ali da previsibilidade? Porque eu espero que a pessoa que vá ler esse anúncio, ela compre, ela entenda. E muitas vezes eu estou trabalhando com uma faixa etária que não tem esse texto. E na verdade é esse. Então, quando eu digo o aniversário é nosso, o presente é seu, isso é um clichêzão. Entra lá nos esquemas cognitivos também, porque a gente já viu essas frases até não poder mais. Então, isso funciona para ter pessoas assim, para tabloide, para jornalzinho de mercado. Agora, um caso de informação imprevisível. Ó. Bebeu e está dirigindo? Desculpe a intimidade, mas a viva é bonita. Dirigir e beber é suicídio. Não brinque com trânsito. Então, esse anúncio ele é mais eficaz justamente porque ele tira um pouco da previsibilidade do texto e acrescenta um grau de abstração. E ele chama atenção por isso. E aí você pode perguntar, mas eu posso fazer isso no meu texto técnico, no meu texto acadêmico? Pode, mas com muito cuidado.
Porque o texto acadêmico ele não pode suscitar a dificuldade de entender. Embora eu esteja sendo assim, bem franco com vocês. Opa, a minha cadeira aqui deu até um estalo. Sendo bem franco com vocês, eu vejo o artigo acadêmico cada vez mais prolixo, porque as pessoas escrevem um monte de bobagem, escrevem um monte de coisa redundante e não chega a lugar nenhum. Isso é uma realidade, infelizmente, do meio acadêmico. Mas a gente tem que evitar. E você utilizar um pouquinho isso deixa o seu texto mais gostoso de ler. Então, às vezes, quebrar um pouquinho a previsibilidade ajuda a pessoa a continuar prestando atenção no teu texto. Focalização não tem a ver com focas, não, tá? Antes que alguém pergunte. Focalização tem a ver com qual é o foco do teu texto, para onde que ele aponta. E isso é interessante porque você pode mudar o foco do teu texto mudando a abordagem. Vou dar alguns exemplos aqui. A história da Chapeuzinho Vermelho é contada por diversos veículos. Aqui eu dei uma cortada porque tem vários. Aí coloca lá, da Atena. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para casa da vozinha a pé. Não tem transporte público, não tem transporte público. E foi devorada viva. Um lobo safado. Põe na tela. Porque eu falo mesmo, não tenho medo de lobo, não tenho medo de lobo, não. Aí só faltou só, quero imagens, quero imagens. Então por quê? Porque ele vai passar a informação do jeito mais espalhafatoso, mais sensacionalista possível, mais prolixo, porque isso chama a atenção do seu público. É a revista Cláudia. Como chegar à casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos lobos no caminho? Quer dizer, é uma revista voltada para mulheres, a partir do momento que pressupõe-se que lobo aqui ganha até um significado diferente. Lobos no caminho seriam homens que vão lá para tentar seduzi-las. 0 hora. A avó de Chapeuzinho nasceu no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o 0 hora, tudo que eles puderem falar sobre o Rio Grande do Sul, eles falam porque é um jornal de lá, inclusive. Agora São Paulo. Sangue e tragédia na casa da vovó. Por quê? Porque o Agora São Paulo, herdeiro do famoso Notícias Populares, é um jornal bastante sensacionalista. É uma versão impressa do que o da Atena faz, só que um pouquinho mais ameno. Então ele vai destacar a questão da violência. Super interessante, que é uma revista de publicação científica. Lobo mau, mito ou verdade? Porque a investigação científica é para saber se isso existe. Na verdade, aqui não poderia nem ser mais o... Interessante, poderia ter o History Channel também. É o Discover Channel. Vamos determinar se é possível uma pessoa ser engolida, viva e sobreviver. Que é também a abordagem de documentário. Então, eles têm uma abordagem científica e têm uma abordagem de documentário. Então, isso daqui são os pontos de vista. O ponto de vista muda muito a tua informação, porque você modela ela. Nossa, o cacófato horrível. Eu dei essas aliterações. Você modela esse dado, esse modo de acordo com o foco que você quer dar. No primeiro é o foco, no caso da Atena, no entorno. Da revista Cláudia é no comportamento da menina. No 0 hora é o enfoque na regionalidade da avó. O Agora São Paulo é no acontecimento sangrento. Muito interessante, se realmente o lobo existe ou não, quer dizer, o foco é no lobo. E o Discovery Channel, o foco é no fato de que ela foi engolida por um lobo. Como não podia deixar de colocar, eu acho esses quadrinhos muito legais do Adão Iswagari, que é... Eu nunca ouvi falar o nome dele correto, então me perdoem por isso. 36 jeitos de ver um mosquito esmagado na parede. O filósofo. Veja bem, este mosquito esmagado nada mais é do que a simples metáfora à condição humana neste fim de século. A top model. Será que alguém vai estar me vendo ver este mosquito? Eu critico o cinema, a glória do maneirismo. Então, isso é para mostrar onde que eles focalizam, onde que eles veem, porque tudo é um mosquito, só que cada um enxerga de acordo com sua constituição social, sua constituição discursiva.
Quando você for escrever, é a mesma coisa. Você vai pensar nisso. Para onde que seu texto vai? Qual que é o foco dele? Tem que meter o louco mesmo. Nicolau, não dá para escrever isso. Escreve aí, os fins justificam os meios. Essa é questão de foco também. Quando ele diz tem que meter o louco mesmo, o foco desse texto está muito mais voltado para a linguagem, não para a mensagem. A mensagem ela é mais ou menos a mesma. Então, para eu poder focalizar na mensagem, eu troco o vocabulário, deixo ele mais formal. Intertextualidade é a capacidade de você fazer referências a outros textos. E isso é muito legal, porque o tempo todo a gente reescreve textos. A minha verdade é essa. Então, o que as pessoas têm dificuldade de entender é, se você lê outros textos, você também escreve outros textos sendo replicados, em maior ou menor grau. E saber fazer essa referência, você mantém a sequência textual, você mantém a coerência. E é aqui que nós entramos na intertextualidade. A explícita é sempre que você expõe de onde vem a tua fonte. Então, quando você cita, seja direto ou indiretamente, quando você faz um resumo, que nós já trabalhamos o resumo em algum momento, quando você faz uma resenha, quando você traduz alguma coisa, você faz a chamada intertextualidade explícita. A implícita é a paráfrase, quer dizer, você explicar com as suas palavras, ou a paródia. Claro que não são só esses os modelos de implícita e explícita, a gente tem um monte de modelo para isso. Mas eles eu acho que são os mais fáceis da gente absorver. A paródia e a paráfrase na implícita, ou seja, a paráfrase é você falar com as suas palavras, e a explícita é você utilizar o texto como base, como referência direta. Aí vamos ver um exemplo aqui. Minha terra tem palmeira, tem campos de futebol, e já até começar a atrair intertextualidade. Onde cadáveres amanhecem emborcados para atrapalhar os jogos. Tem uma pedrinha cor de bilhe faz twin na cabeça da gente. Tem também muros de bloco, sem pintura, é claro que tinta é a maior frescura. Quando falta mistura. Onde pousam cacos de vidro para espantar malaco. Minha terra tem HK, AR15, M21, 45 e 38. Na minha terra, 32 é uma piada. As sirenes que aqui apitam, apitam de repente, senhora marcada. Elas não são mais as das fábricas que fecharam. São mesmo dos camburões que vêm fazer aleijados, trazendo tranquilidade e aflição. Isso daqui é uma paródia, fica uma versão da canção do Exílio do Gonçalves Dias. Só que ele inverte a ideia. A ideia é usar a descrição do Brasil que o Gonçalves Dias faz para o tempo de hoje. É chamada Canção do Exílio do Fernando Bonassi. Então, é a canção do exílio porque guarda semelhanças. Quando ele começa, minha terra tem. Isso é o começo da canção do exílio. Só que todo o resto é usado para se referir ao lado social. Lembrando que o Gonçalves Dias só falava do lado mais natural. Então ele não colocava as pessoas. E também no caso da canção do exílio, é uma canção que fala sobre lembrança, que não é o caso aqui. Olha bem esse desenho do Glens. Eu gosto também de um pouco dessas comunicações mais visuais, porque isso é Space Invaders. Um jogo do Atari, para quem é mais velho, já deve ter jogado com Space Invaders. Só que aí note, Space Defenders, quer dizer, agora é o Alien que vai defender o espaço, não vai atacar. Então, a paródia é justamente isso, é você utilizar Space Invaders para isso. No caso, Space Defenders, tanto que ele está jogando o mesmo joguinho. Então agora é o Alien que está jogando no papel dele no lugar de ser morto ali pela navezinha. Horta de Elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Note que o pede para sair é justamente uma fala do filme, do Tropa de Elite. E aí tem toda a caracterização para parecer com o Capitão Nascimento. E aí, aqui a natureza é a estrela. Quer dizer, a natureza funciona aí. Na verdade, ela funciona para dizer que
tudo que ele vai retratar tem a ver com filme, então tem essa ambiguidade e ela funciona com a ideia do intertexto. Aí uma paródia de um site que é de um blog que nem existe mais, o Puxa Cachorra, que é Malu, emagrecer tomando suco? Hahaha, deixe de ser idiota. Então o que está colocando aqui? Aqui é a paródia, a crítica. Porque como que a gente vai entender isso? Porque revistas como a Malu tem a primeira reportagem com emagreça comendo fubá, por exemplo. Aí vai lá, emagrecer tomando suco, não funciona, mas está aí. 56 receitas que não vai conseguir fazer. Quer dizer, é porque essa revista é conhecida por dar um monte de receitas, só que você não consegue fazer porque os ingredientes são difíceis de encontrar, ou são caros, ou é muito difícil de fazer, ou você não tem interesse mesmo, no fim das contas. Mas acha legal ter aquilo ali. Previsões para 2012. Você continuará na pior porque lê horóscopo. Quer dizer, ele está dizendo que o horóscopo também não serve muito para fazer essas coisas, para prever o futuro. O segredo de beleza da Grazi ter nascido bonita. Então é isso. Isso aqui é intertextualidade via paródia. E uma das últimas coisas que a gente tem que pensar é intencionalidade. O que eu planejo com a minha comunicação? Qual que é o meu propósito? E isso é uma das primeiras coisas que a gente acaba pensando muitas vezes, é que eu deixei como último. O que eu planejo com a minha comunicação? Qual que é a minha intenção com ela? Vamos ver aqui, qual é a intenção dessa charge? Querido, você poderia me adiantar a surra das 8 porque eu preciso ir à feira? Então, a intenção da charge é alertar para a violência doméstica. A normatização da violência doméstica, aliás. Quando eu coloco, querido, você poderia me adiantar a surra? Quer dizer, ela já está acostumada e é uma rotina, tanto que é a surra das 8 horas. E o marido ali, o cara que enche ela de porrada, o cara está bêbado, sentado no sofá. Então, a intenção é destacar a questão da violência doméstica, que ela acontece por problemas com o alcoolismo. Então, o alcoolismo leva a uma violência extrema. E, por último, mas não menos importante, informação implícita e explícita. É aquilo que eu mostro e aquilo que eu não mostro. Porque a explícita é a primeira camada de leitura e a implícita é a segunda. Não que a implícita seja só de literatura. Pode ser de uma porrada de coisa. Pode ser de uma porrada de coisa. Então, toda informação explícita, ela está ali no texto, você consegue decodificar. A implícita você tem que achar. Quanto mais técnico for o teu texto, menos implícito ele vai ter. Mas sempre tem algum. Aí mostra aqui, não importa o que o monstro diga, nunca tire a venda. Salgado e refresco por 3 aqui. Então, qual que é a informação implícita que ele coloca aqui? A questão de a pessoa dar mais valor a um salgado, que salgado por 3 reais é algo barato, pelo menos aí em Niterói, no Rio de Janeiro, onde as coisas são meio caras mesmo. E olha aqui, contador raiz e contador Nutella, café coado no bule, cappuccino, 5 anos de faculdade presencial, 4 anos de faculdade pela internet, contava nota fiscal no dedo, nota fiscal eletrônica, autenticava livro na junta comercial, expede com certificação digital, discutia com o fiscal, só fala com o fiscal por processo eletrônico, contabilidade nacional, IFRS, come para carregar os documentos, HB20 de escritório. Então, qual que é o discurso explícito? Comparado às gerações de contadores. Qual que é o discurso implícito? Mostrar que o contador Nutella ele tem muitas frescuras, tem muito mais facilidade do que o contador de verdade, dando uma menosprezada nesse sentido. Então, gente, é isso. Basicamente essa aula sobre coesão textual. Coesão não, coerência, né? Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. E um grande abraço para todo mundo.